Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à quinta mensagem da série 10 Conselhos para enfrentar a crise atual e permanecer de pé na presença de Deus. Hoje nós vamos estar tratando de um outro assunto tão importante para nós e que Deus pôs também em nosso coração compartilhar com a igreja do Senhor. Eu creio que estas palavras elas podem ajudar cada irmão, cada irmã a ir enfrentando e passando por esta fase difícil. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós falássemos com Deus. Somente o Senhor pode nos ajudar, somente o Senhor tem poder para cuidar de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, te damos graças e te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, Deus de livramento, Deus que passa conosco na fornalha, Deus que enfrenta por nós todas as dificuldades que nós temos pela frente. O Senhor nos capacita, nos fortalece. E hoje também vem falar aos nossos corações, Senhor, nesta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Amém. Meus queridos, esse tempo estranho, ele não tem trazido somente problemas. Deus, ele é especialista, como diz Romanos 8:28, que o Senhor pega e transforma todas as coisas que acontecem conosco, ele transforma para o nosso bem. Não é? Ele opera para que aquilo coopere para o nosso bem. E nós temos visto isso também com esse vírus e essa parada que aconteceu no mundo. Nós precisávamos talvez de algo assim, irmãos, para notar como é que nós estávamos tratando as pessoas, como é que nós estávamos tratando nossos irmãos, nossos amigos, o nosso próximo de um modo geral. Muitas das vezes a pressa justificava a nossa distância dos outros. E trabalhando, as pessoas sem tempo e muitas das vezes dizendo, não, eu estou fazendo isso por causa da minha família. Ou a gente mesmo, nós que estamos no ministério, nós vivíamos apressados, vivíamos sem tempo, às vezes até mesmo para dedicar às ovelhas. Pastores ocupados, obreiros ocupados demais com as funções do ministério. E às vezes a gente se pergunta, será que o alvo ainda era abençoar a vida das pessoas? Será que ainda nos importávamos com os nossos familiares de verdade? Eu me lembro de uma história que eu li em algum lugar, de um pai que estava dedicado há dias de fazer um álbum especial, construir um álbum especial para a sua filha que ia aniversariar. Então ele saiu fazendo recorte de fotos, ele saiu escrevendo legendas, e ele dedicava horas àquela tarefa dentro do seu escritório. Um dia sua filha, esta que ia aniversariar, ela ainda criança, bateu na porta e interrompeu o trabalho daquele pai. Disse, pai, nós vamos brincar? Naquele momento ele ficou aborrecido, ele falou alto com a filha e disse assim, eu estou ocupado, eu não tenho tempo de fazer isso agora. E na história, na moral da história, alguém pergunta que sentido tinha aquele álbum? Se o alvo era demonstrar alegria pela vida da sua filha, ele não tinha tempo para estar com a sua filha, ou estava ali gritando com a sua filha e não reconhecia que aquilo que ele estava fazendo talvez não tinha mais tanto propósito, porque ele não tinha tempo de estar num só momento, dar uma parada para estar com a sua filha amada. E assim também, irmãos, tem sido nessa fase da nossa vida. Quem sabe nós já estávamos muito distante dos nossos amigos. Quem sabe já estávamos muito distante das pessoas de dentro da nossa casa. Distante do marido, distante da esposa, distante dos filhos, distante dos irmãos na igreja, distante dos parentes. E Deus parece que nos parou, interrompeu essa loucura que estava na nossa vida. E uma das coisas que nós podemos tirar de lição é exatamente pararmos e recuperar novamente estes relacionamentos que estavam enfraquecidos. Então, amados, nós precisamos aproveitar
o conselho de hoje, o quinto conselho desta série, nós precisamos aproveitar para resgatar a nossa capacidade de nos importarmos com os outros. Resgate a sua capacidade de se importar. E esta palavra é para mim também, porque nós todos estávamos precisando deste break, desta parada de Deus para pensarmos no nosso irmão, para pensarmos nas pessoas à nossa volta. E graças a Deus que Ele não nos deu a capacidade de olhar dentro do coração das pessoas e saber o que elas estão pensando ou o que elas estão sentindo. Dentro da cabeça das pessoas, saber o que elas estão pensando e dentro do coração saber o que elas estão sentindo. Graças a Deus que nós não temos este poder. Porque nós precisamos conviver, nós precisamos nos aproximar e conversar uns com os outros para que nós possamos saber o que o outro está passando. Infelizmente, é exatamente aí que este isolamento social, esse distanciamento social está nos prejudicando. Muitas vezes não sabemos o que está acontecendo com as pessoas. E esta capacidade de nos importarmos com o nosso semelhante, com o nosso irmão, quem sabe até os irmãos da igreja, que há muito tempo você não vê, não tem notícias, esta capacidade nós precisamos recuperar nesta hora. Amados, eu lembro do apóstolo Paulo, alguns dias atrás eu trouxe uma mensagem aqui já no YouTube também, sobre o apóstolo Paulo estar preso e sentir muita solidão naquele momento. Mas naquela palavra nós falamos que Paulo, ele estava preocupado com a igreja, em escrever para a igreja aquilo que eles deveriam fazer. Nesta ocasião aqui, a gente observa, que eu vou ler agora daqui a pouco, a gente observa o lado de dentro de Paulo. A gente observa o que ele estava sentindo pelo fato de estar só. A necessidade dele. Agora não mais a preocupação dele com a igreja, mas aquilo que ele mesmo estava passando por estar isolado, por estar preso. E uma pessoa se tornou muito importante na vida do apóstolo Paulo. Uma pessoa, um homem, um discípulo chamado Onesíforo. Nome difícil, nome diferente. Mas este discípulo marcou a vida do apóstolo Paulo com as atitudes dele. Na hora da necessidade, Paulo pôde contar com ele. E aquele discípulo demonstrou que se importava. Eu gostaria de ler com você, que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, onde diz assim: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então nós observamos aqui, amados, que o apóstolo Paulo, apesar de ser um homem importante para a igreja, sempre ele tinha uma palavra de Deus para trazer, não somente para um crente, uma igreja em particular, mas para toda a cristandade da sua época. Ele era fundamental, mas ele também era humano. E ele também sentia falta, ele também sentia necessidade de amigos, necessidade de que alguém se importasse com ele. E Onesíforo foi este discípulo. Este versículo ele me acompanha há muitos anos na minha vida. Certa vez Deus falou muito ao meu coração através deste versículo, principalmente quando Paulo diz que Onesíforo foi diferente de outros que o abandonaram na necessidade. Porque ele fala aqui, versículo 17, quando chegou a Roma, Onesíforo chegou a Roma,
me procurou com persistência até me encontrar. A gente observa aqui algumas coisas sobre este Onesíforo. Primeiro, queridos, para ele encontrar Paulo lá em Roma, Paulo estava preso em Roma nessa época, ele se arriscou, porque se aproximar daquele apóstolo que estava aguardando o julgamento ali pelo imperador não era uma coisa muito boa se identificar com ele, mas ele se arriscou. Um amigo de verdade. A capacidade que Onesíforo teve de dizer, eu preciso encontrar com Paulo. E não somente isso, Onesíforo também, ele gastou dinheiro. Viagens naquela época eram muito caras e muito difíceis. Além do risco de vida, ele também teve que desembolsar algum dinheiro para encontrar seu amigo Paulo. Ele também investiu tempo. Ele saiu procurando até encontrar. Quem sabe havia ali mais de uma prisão. Ele não era como hoje, as informações não estavam à disposição para quem quisesse acessar. Ele tinha que andar muito e fazer muitas perguntas. Mas a Bíblia diz que ele procurou Paulo com persistência. Isso fala muito aos nossos corações. Nós precisamos aproveitar este tempo e procurar os nossos amigos com persistência. Nós precisamos, em lugar de ficarmos desejando que a nossa vida, como eu já tenho falado aqui nestes conselhos, que a nossa vida volte à antiga rotina, nós temos que aproveitar agora, acalmar os nossos ânimos, nosso coração e pensar, onde estão aqueles amigos que eu deixei para trás? Onde estão aquelas pessoas, né, às vezes até que não são amigos antigos, mas os recentes mesmo, que após esse isolamento social, talvez você não teve mais contato. Como é que você e eu, como nós podemos ligar, como nós podemos nos informar do que eles estão passando, como nós podemos, de alguma maneira, oferecer ajuda para estas pessoas? Era essa a disposição do coração de Onesíforo. Ele queria chegar até o apóstolo Paulo. E o mais interessante é que o apóstolo ele conhecia, com certeza, se alguém conhecia a palavra de Deus, se alguém conhecia o conforto que Deus dá, se alguém tinha relacionamento de intimidade com Deus, era Paulo. Em que Onesíforo podia ajudá-lo? O que ele poderia dizer para Paulo que Paulo já não soubesse? Às vezes nós podemos pensar que as pessoas não precisam de nós, não precisam de uma ligação, não precisam de uma visita, porque elas já são grandinhas demais, vamos dizer assim, na fé. Ou então, mesmo que a pessoa não seja um crente, mas seja um parente seu, às vezes a gente pensa que a pessoa está bem, que ela não precisa de uma palavra. E eu fiquei pensando, mas o que Onesíforo poderia fazer por Paulo? Meu amado, o que trouxe alegria no coração do apóstolo, nós lemos aqui, foi a atitude daquele irmão. Só o fato dele procurar diligentemente por Paulo, só o fato dele se interessar, enquanto outros o abandonaram, aquilo falou muito ao coração do apóstolo. E ele se sentiu muito amado, muito abençoado. Prova para nós, irmãos, que ninguém é de ferro, que ninguém é forte sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Você pode ser um instrumento de Deus nesta época, confortando alguém, entrando em contato, mandando uma foto, fazendo uma ligação agora por vídeo, né? Então pega a sua rede de amigos e desenvolva em você a capacidade de se importar, a capacidade de pensar no outro. Esse desafio é muito grande, tanto para mim como eu imagino seja para você. Há pessoas que são muito dadas a relacionamentos que estão sofrendo mais do que outras pessoas nesta fase, porque sentem muita falta de estar perto. Mas todos nós precisamos nos ajudar nesta hora, todos nós precisamos nos importar nesta hora, como fez Onesíforo com Paulo. Paulo ficou grato pela sua
atitude, e foi isso que falou ao coração do apóstolo. Por isso está registrado aqui na palavra de Deus a atitude dele. E sabe de uma coisa? O apóstolo invoca uma bênção sobre a vida de Onesíforo e da sua família. E ele diz que o Senhor lhe conceda que naquele dia, no dia eterno, no dia da salvação, no dia da manifestação de Jesus, ele ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Aleluia! Ele já era um irmão amado, ele já era um irmão conhecido de Paulo. E na hora da necessidade não foi diferente. Ele mostrou que de fato ele era alguém sincero, era um amigo leal. Então seja amigo, ore, procure, ofereça ajuda. Quanto mais pessoas você entrar em contato, mais pessoas estarão suportando esta fase. E com a graça de Deus vão superar tudo isso. Nós vamos ouvir de menos casos de depressão, menos casos de infarto, menos casos de desespero e desânimo, quando nós confortarmos o coração um do outro, como fez Onesíforo. Amém? Então que Deus nos abençoe e que este conselho seja útil nas nossas vidas para nós passarmos por essa crise e permanecermos de pé na presença do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez e que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, eu preciso desta palavra. Eu creio que muitos também, Senhor Deus, que de tão ocupados que nós vivíamos, Senhor, nós às vezes tínhamos pouco tempo para ir além daquilo que já estávamos fazendo. Como pastores, muitas das vezes cuidando ali daquele grupo de irmãos, não tendo tempo para outros relacionamentos, outros contatos, mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor Deus, de refazer isso, de ampliar nossos relacionamentos, de nos importarmos com aqueles que estão longe. Pai, em nome de Jesus, haja assim também, meu Deus, na vida de cada um que está ouvindo a Tua palavra nessa hora, e que nós possamos ir tocando corações, declarando a palavra do Senhor, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de resposta de Deus, e que nós não estamos sozinhos neste momento. Muito obrigado, Senhor, e nos edifica em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo te abençoe mais uma vez. Eu peço que você compartilhe esta mensagem. Se você não for inscrito nesse canal, que você se inscreva, porque é assim que funciona essa plataforma. Quando a gente tem inscritos, quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o YouTube vai divulgando estas mensagens para outras pessoas. Senão, fica delimitado a quem a gente consegue avisar. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus. Amém.